Olá a todos. Bom, eu queria primeiramente pedir desculpas por não ter feito a gravação da aula de palhetas da semana passada, mas como eu já tinha falado em outros vídeos, eu tive um problema com o meu celular e estou tentando me adaptar às novas maneiras que eu vou ter que gravar vídeos por enquanto eu não conserto o meu celular e o meu computador também, porque o meu computador ele não é um computador novo, não é um computador de última geração, e aí eu não tenho como estar driblando algumas faltas de hardware da qual eu necessito para fazer essas gravações. Então eu estou improvisando aqui das maneiras que eu posso para poder a gente continuar tendo as nossas aulas, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje sobre as palhetas é sobre algumas técnicas que todo aluno precisa ter logo de início, porque muitas vezes nós que somos instrumentistas de palhetas somos exigidos, não que os outros instrumentos também não sejam, mas no nosso caso nós acabamos sendo exigidos de algumas façanhas, entre aspas, das quais podem ser difíceis para um instrumentista que nunca viu ou que nunca teve contato com tais problemas. O primeiro deles é o corte de língua. Quem toca instrumento de palheta logo de início tem uma certa dificuldade em dominar o corte de língua, porque o corte de língua ele exige que a pessoa toque a sua língua na palheta. E não só isso já aconteceu comigo, mas já aconteceu não só comigo, mas já com muitos alunos meus que dizem que não conseguem tocar de corte de língua porque a língua coça, que sente cócegas na língua, que enfim, e acaba que não fazendo isso. Não tocar com corte de língua é a mesma coisa de você falar sem usar a língua. Experimenta aí, falar sem usar a língua. Vê se você consegue. Mas não pode mexer ela de jeito nenhum. Se você mexer, você está usando um certo corte de língua. Ok? Conseguiu? Tá vendo? Não consegue. Então, é a mesma coisa quando você estiver tocando seu instrumento. Há palavras das quais você não mexe a língua por completo para poder falar. Já outras palavras, elas exigem que você use a língua para falar. Por exemplo, as sílabas. Tu, todas as sílabas com T, todas as sílabas com L, todas as outras sílabas. Se não é, se você não mexe a língua. O ma, você não mexe a língua. Pá, também você não mexe a língua. O fá, você não mexe a língua. Então, existem sílabas que você sopra, fala, que elas não mexem a língua, e outras sílabas que você obrigatoriamente mexe a língua. Como, por exemplo, o si e o lá. Então, toda vez que você estiver tocando, para cada cabecinha que você vê na partitura, você é necessário que você dê um tu. Olá. Certo? É a linguazinha da cobra. Né? Então, essa maneira ajuda você a fazer execuções. Por exemplo, ó. Agora tenta fazer isso fazendo fu. Não sai. Agora quando você faz com corte de língua, ó. Certo? Então existem algumas mecânicas das quais você precisa fazer. E aí, essas mecânicas... A moto passando. Essas mecânicas elas são extremamente importantes, principalmente quando você vai tocar certas músicas. Por exemplo, o hino nacional. Tem umas erradas que eu tô aqui, não tô com partitura para poder tocar ela, mas quando você estiver tocando, deixa eu, a parte não é partitura de saxofone essa parte, mas aqui ó. Você prestar atenção nessa subidinha que eu acabei de fazer, ó. Se vocês prestarem bem atenção nessa subidinha que eu faço, eu bato na primeira nota e a segunda nota ela acompanha, ó. Não é desse jeito, ó. Não é desse jeito. É desse jeito, ó.
o quê? Eu bato na primeira e deixo o som fazer a próxima nota. Se eu não soubesse fazer corte de língua, essa mecânica, esse colorido não sairia. Então, se você não usa o corte de língua, provavelmente você vai ter dificuldade em fazer certas mecânicas. E essas mecânicas, muitas vezes, ela te impede de fazer uma boa, como é que se diz? Execução, ok? Por exemplo, o finalzinho do hino nacional, ó. Esse finalzinho aqui é o que mais demonstra a necessidade da mecânica. Olha, sem a mecânica, para ver como é que fica. Agora com a mecânica, ó. Se não fica com mais cara do hino com a mecânica do que sem a mecânica. Então, o corte de língua é o primeiro passo para vocês conseguirem fazer uma mecânica, uma dinâmica instrumental melhor. Quando você não faz essa mecânica, essa dinâmica com o teu instrumento, ele não fica legal. Ele não faz o que ele deveria fazer. Quando você não faz a mecânica, fica uma coisa que não é o que a música quer passar. É como se eu quisesse falar, eu não estivesse falando como um robô. Eu espero que você entenda tudo que eu estou falando neste exato momento. Que tudo que eu estou explicando não tenha sido em vão. Que tudo apareça. Tem muita gente que toca como se fosse um robô. Simplesmente batendo a nota e sem nenhuma ênfase nela. Não é para acontecer isso. E quando eu estou explicando para vocês, podem prestar atenção que a minha voz ela vai alterando. Uma hora eu falo com mais... tem sílabas que eu seguro para que você entenda. Ó, eu modifico a forma como eu estou falando, que é para justamente trazer a minha forma de explicar. Tem professores que usam outras metodologias, tem professores que usam outras formas para se aprender, para poder falar com seus alunos. A mesma coisa é você quando você estiver tocando para o seu público. Você precisa encontrar a sua forma de interagir e trazer a sua dinâmica ou a dinâmica que o autor da partitura, o autor da música, está pedindo que você execute. Então, não é só simplesmente pegar o instrumento e soprar. Existe toda uma dinâmica, todo um colorido que muitas músicas trazem. Uma das músicas que traz mais coloridos é essa do hino nacional. Eu não fiz aqui porque eu estou me focando mais no corte de língua, mas é a necessidade dos pianos, dos fortes, dos ataques com corte de língua, das ligaduras, onde você vai fazer mais de uma nota em um sopro só. Então, é isso que vai fazer a diferença na hora que você estiver tocando, e é o que vai te diferenciar na hora que você estiver executando sozinho. Então, tocar uma música somente sem trazer os coloridos que ela está pedindo é como se for pedir para um robô tocar, certo? Então, a ideia inicial é que você que está iniciando agora com a aula de música, que você que está aprendendo agora, é que você comece a compreender essas dinâmicas de aprendizado. Você que está com saxofone, você que está com clarinete, você que está com flauta transversal, com a flauta doce, você que está com violino, com trompete, com trombone, todos os instrumentos, existem formas de você embelezar a música, de você trazer uma nova metodologia, uma nova execução, a forma como você vai executar essa música. Então, para que isso seja mesmo aproveitado por você, você precisa dominar o seu instrumento. O primeiro desafio que eu estou trazendo para você, iniciante, é justamente esse corte de língua, certo? Você pegar as notas, ó. Ou então... Se você consegue fazer diversos cortes de línguas, ótimo. Que a gente pode acabar fazendo outros exercícios de execução.
E esses exercícios de execução são extremamente necessários para você que está iniciando, ok? A gente não tem que estar se focando nas músicas de início, porque se você está se focando nas músicas de início, você é um músico preparado para aquela música. Mas quando você faz um treinamento, você se prepara, você é músico para todas as músicas, tá bom? Bom, é isso. Aproveitem para estudar seu instrumento. Não esqueçam, para nós instrumentistas de palheta, não cometam o mesmo erro que eu cometi, de ir logo atrás das músicas, atrás de executar. Que aí eu sou um músico que sofro muito, eu percebo como o meu sopro não é o que deveria ser. Isso é por causa de quê? Por falta de um empenho em buscar uma melhora no meu instrumento. Eu só fui atrás do resultado de me mostrar que eu consigo tocar, e não que eu consigo tocar com um som bonito. Então, treine muita nota longa, treine corte de língua, treine isso para que você consiga escutar o teu instrumento, fazer com que o teu instrumento tire notas melhores, tá certo? Porque isso é que faz a diferença para nós músicos, tá bom? Então, por favor, batalhem por uma melhor dinâmica do instrumento de vocês, façam treinamentos com as notas cheias, com corte de língua, vejam os outros vídeos, porque aqueles vídeos que são dos iniciantes que eu coloco aqui, esses vídeos eles são justamente como base para quando você precisar fazer os exercícios avançados, porque você precisa ter domínio das notas, você precisa ter domínio da respiração, você precisa ter domínio da execução. Então, tudo isso é extremamente importante. E a partir do momento que você domina isso, o resto é só acrescentar. O resto é só você juntar ao seu conhecimento. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.